discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Você crê que Jesus está aqui? Amém. Você tem Espírito Santo? Amém. Então, se Ele está aqui, a palavra diz que onde dois ou mais estão reunidos no nome dele, Ele estaria. A gente crê que Ele vai falar. Se o Espírito Santo habita em nós, é Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que seja Ele em nome de Jesus, não o pastor Homero, não as histórias, mas que seja Ele a falar aos nossos corações. Jesus era um pregador famoso, e as multidões amavam o mestre. Você vai ver nos 4 evangelhos, em vários momentos, multidões seguindo a Jesus. Muitos estavam no meio do povo, porque estavam sedentos por ouvir aquelas mensagens, aquelas palavras, ensinamentos tão maravilhosos de Jesus. Outros estavam no meio da multidão, porque estavam desesperados por experimentar milagres, sinais, ouvir as maravilhas que o Senhor fazia, a multiplicação de pães e peixes, talvez a ressurreição de mortos, e a curar, e tantas coisas que Jesus fez. Tinha gente ali porque queria algo de Jesus. Havia muitos no meio da multidão, porque estavam esperando o momento em que Jesus fosse cometer um erro, para pegá-lo ali. Então prendeu e até matá-lo. Muitas vezes você vai ver Jesus escapando das multidões por causa da perseguição. Eu quero falar para você: multidões continuam a seguir a Jesus hoje. Certamente aqui em Budas Artes devem haver dezenas, centenas, talvez milhares de igrejas, entre grandes ou pequenas comunidades. A gente vê igrejas com dezenas de milhares ou milhões de membros espalhados pelo mundo afora. E eu tive o privilégio, entre Colômbia e Coreia do Norte, já de poder ministrar em mais de 40 países, e seja pregando para 14, 15 mil pessoas, ou em pequenas comunidades em países fechados, em lugares restritos, no norte da África, na Ásia, ou no Oriente Médio. Eu vi multidões seguindo a Jesus. Glória a Deus, existem cristãos em todos os países do mundo. Dá glória a Deus. Mas Jesus não voltou, que ainda tem muito o que fazer. Tantos povos não alcançados, tantos lugares. Tem gente que toma Coca-Cola, mas nunca ouviu falar de Jesus. Agora é interessante a gente notar aqui que Jesus, ele se volta para aquela multidão e ele declara algumas palavras que continuam a ecoar nos nossos dias. E quando a gente dá atenção no que Jesus diz, a gente vê que ele estava apresentando para aquele povo todo, para aquela multidão, como é que seriam os seus discípulos. Então hoje, se eu e você queremos ser discípulos de Jesus e não mais um no meio da multidão, a gente vai ter que aprender a ouvir essas palavras. E quando a gente olha para o que o Senhor falou, a gente vê que é difícil ser discípulo de Jesus. Na verdade, vai significar para mim e para você aprender a viver uma arte que eu gosto de chamar de a arte de saber perder para ganhar. Tem alguns aqui amigos que já ouviram sobre essa arte. É uma arte difícil, mas que Jesus, ele já falou para nós lá em Mateus 10:39. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, se nós queremos sair ganhando alguma coisa, se a gente quiser de fato ser discípulo de Jesus e não mais um no meio da multidão, a gente vai ter que aprender a perder. E Deus não me trouxe lá do Oriente Médio para falar hoje para você o que é que você pode ganhar ao ser seguidor de Jesus, mas o que você precisa perder para ser discípulo. E a pergunta que fica é: o que é que Jesus quer que a gente perca? Quando a gente olha para o texto, o Senhor nos responde. Ele se volta para a multidão e diz: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então a primeira coisa que a gente vai ter que aprender a perder são os laços familiares. Uou! Como assim, pastor? O senhor está dizendo? Eu vou abandonar minha família? Eu não vou cuidar mais dos meus filhos? Eu não vou importar com a minha esposa, com os meus pais, com meus irmãos e irmãs? É
É interessante que a tradução do português amenizou o texto, mas no grego Jesus usa um superlativo para enfatizar uma lição, e na verdade a tradução correta, que algumas das versões em português até usam, como a revista corrigida, a revista atualizada, o texto diz assim: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, Jesus quer que eu odeie a minha família? Será que ele está indo ali em oposição contra um dos 10 mandamentos de honrar pai e mãe? Aliás, é o primeiro com promessa na Bíblia. Eis que o Senhor queria que a gente fizesse o que acha a nossa família. É tão difícil para nós, brasileiros, que somos tão centralizados na família, ou para nós lá no mundo árabe, onde nós também somos tão centralizados na família, entender o que Jesus queria dizer aqui. Mas o Senhor queria que a gente aprendesse algo com perda de laços. Ele queria que a gente entendesse que precisamos colocar a Deus acima de tudo. A gente não pode amar mais a nossa família do que a gente ama Jesus. Eu não posso amar mais a minha esposa, meus pais, minha irmã, meus avós, meus parentes, mais do que eu amo a Jesus. Ele tem que ser o único a ocupar o centro do meu coração, a reinar na minha vida, a controlar minha vontade. E é por isso que Jesus fala em Mateus 10:37: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E a ênfase aqui está no mais do que. Então é evidente que você vai sim amar sua família, prover recursos, afeto, tudo que você puder, faz parte, aliás, da sua jornada com o Senhor, em obediência a Ele. Você vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, você vai fazer tudo que você puder pelos seus filhos, pelos seus pais, pela sua família. Entretanto, você não pode amar mais a eles do que ama Jesus. Aleluia. Se a sua esposa não quer vir à igreja, o teu marido, você tem que ir. Se os teus filhos não querem ler a Bíblia em casa, fazer culto familiar, você vai ler a Bíblia, vai fazer culto familiar. Você, teu marido, você sozinha, vai meditar, vai buscar, vai ir lá no lugar secreto, porque a vida com Cristo, a salvação, a nossa relação com o Pai é pessoal. E é muito bonito aquela promessa que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas começa com Ele. É a partir do momento que você, de fato, tem uma vida baseada, centralizada no Evangelho, tendo o Senhor no centro de toda a vontade, é que a família vai ser alcançada. A gente tem que entender que precisamos colocar o Senhor acima de tudo. Para a gente, como a Rita, como a Nelly, o Altarinho, para nós, isso significa, inclusive, fazer sacrifícios, mas que certamente podem, de diferentes maneiras, se estender a vocês. Eu estava muito bem obrigado quando o Senhor falou para nós assim: não, é agora, você vai lá para o Oriente Médio. Eu trabalhava numa organização internacional de renome, estava uma posição maravilhosa, a minha esposa tinha 3 empregos, a gente tinha casa, carro, assim, tudo que a gente precisava, dinheiro, estava numa igreja maravilhosa, o pastor Antônio Stafus lá no carrão, dirigindo a igreja, a gente ia assumir uma das igrejas do campo, o ministério estava florescendo, a gente fazia viagens missionárias transculturais direto, maravilha! E o Senhor falou: é agora, deixa o que deixar para trás e vem comigo para o Oriente Médio, porque eu tenho uma obra para realizar naquele lugar. A gente necessitou. Deixamos deixar o clímax da nossa vida para trás. Começamos uma história nova com o Senhor lá. E eu posso dizer para você que nesses últimos 5 anos, nós nunca fomos tão abençoados em nossa vida como nesses últimos 5 anos. É tanto milagre, é tanta bênção, é tanta experiência com o Senhor, é tantos frutos, é tudo acontecendo abundantemente. Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, Ele abençoa a família, Ele provê, Ele cuida, Ele faz a obra que é dele. Aleluia. A gente tem que colocar o Senhor no centro. Não significa que não vai ter sacrifício. Nosso filhinho tinha 1 ano e 6 meses. Queria muito trazer a família hoje, a Débora, nossos filhos, Eide, Atos e Thomas. Mas a gente estava numa rotina tão puxada. Eu preguei 5 vezes nesse fim de semana na Baixada, no escritório regional lá, sempre sábado, domingo.
E aí então a gente saiu hoje 3 horas de viagem da Baixada até Guarulhos e vim direto para cá, mais 2 horas e 40 minutos de trânsito, 5 horas e 40 minutos para estar aqui com vocês dirigindo. A Débora está cansada, está com problema na coluna, o Thomas tem 9 meses e está amamentando, muito difícil, não pude trazê-los aqui. Queria muito vir. Entretanto, eu me recordo quando o Atos tinha 1 ano e 6 meses, que a gente estava mudando, a criança começou a crescer lá. Conforme foi crescendo longe da família. E eu me recordo de muitas vezes de ver minha mãe, de ver minha sogra, chorando conosco no telefone, no Skype, no Messenger, porque queriam ver a criança, mas imagina o Atos com 2 anos e meio, 3 anos, uma criança crescendo numa cultura, aprendendo árabe, falar melhor do que eu, e assim, sendo alfabetizado nesse contexto todo, e aí não quer ficar na frente do computador. No começo, as avós eram gente desconhecida praticamente. Quantas vezes eu vi a minha mãe ou a minha sogra chorando? Thomas nasceu na Jordânia, completou 9 meses. As avós foram vê-lo agora grande. A minha mãe foi vê-lo, ele já tinha 7 meses. E eu cheguei no Brasil, minha mãe se encontrou com ele 2 vezes e a gente já começou a rodar o Brasil, Rio de Janeiro, Curitiba, Londrina, entre outros lugares. A gente mal ficou em São Paulo. A minha mãe, nessa viagem de 2 meses no Brasil, encontrou com a criança umas 3, 4 vezes. Esse tempo não volta mais. Os avós estão crescendo longe dos filhos, a família não está vendo as crianças crescerem, mas a gente tem que colocar o Senhor acima de tudo. E para alguns, no nosso contexto do Oriente Médio, isso pode significar um sacrifício muito grande. Pode passar, por gentileza? Eu acho que não foi. Quero contar para vocês a história de uma das minhas filhas na fé, a Maria. Essa jovem, por favor, isso, ela é egípcia, de uma família muçulmana, casada com um salafista, daqueles muçulmanos com barba grande, já tinha feito a peregrinação à Meca, um homem religioso, só andava de branco. E um dia essa jovem muçulmana viu o marido celebrando o assassinato de cristãos no atentado que aconteceu numa igreja de Alexandria. E ele celebrava a morte dos cristãos naquela casa enquanto via nos noticiários o incidente. E ela, olhando o marido fazendo aquilo, ficou horrorizada e começou a pensar: essa é a fé islâmica que eu sigo? E aí então ela começou a ficar curiosa, porque também viu os cristãos na televisão perdoando os terroristas que tinham matado aqueles irmãos nossos mártires. E ela pensava: como é que essa gente pode perdoar os assassinos? Ela foi até a internet secretamente, começou a pesquisar sobre o cristianismo, sobre Jesus. As semanas foram passando e ela teve um sonho. Ela estava num lugar muito bonito, era um jardim, e ela caminhava por aquele jardim, e ela viu lá no jardim uma igreja bem no fundo, e ela foi até a igreja. Quando chegou na entrada, o pastor veio para fora, e era uma porta muito alta, começou a escorrer um rio de mel. E aquele rio fluía de mel, e o pastor pôs a mão, experimentou e disse para ela assim: olha, prova desse mel, é muito gostoso, muito saboroso. Mas ela estava com medo, então tomou ali o mel, e aí ela então tomou coragem, provou daquele mel que o pastor estava oferecendo, que fluía da porta da igreja. E então ela me conta, tempos depois, né, ela falou para mim, que quando tinha acordado do sonho, ela ainda sentiu o gosto do mel na boca. Tamanha experiência que ela teve com Cristo. E também ela disse para mim que nunca tinha provado nada igual. E o Egito é muito famoso pelo mel. No sonho, ela decide entrar sozinha na igreja. O pastor fica fora, ela entra, começa a caminhar no corredor central, e ela vê um desenho de Jesus no altar, com vestes brancas que começaram a brilhar. E ela sabia que aquele era o profeta Issa, que no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, está dizendo que ressuscitou mortos, que curou pessoas, que trouxe grandes ensinamentos, que foi levado à cruz, mas segundo a versão islâmica não morreu na cruz, e que voltará para julgar a todos os vivos. Ela sabia disso, porque ela já tinha lido no Alcorão, mas ela tinha pesquisado na internet, sabia que aquele era o profeta Yeshua, que os cristãos dizem que é Jesus o Messias, o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou
ressuscitou para salvar a todos. E ela sabia da história daquele homem, viu as vestes brilhando, ficou curiosa e começou a caminhar em direção a ele. Conforme ela caminhava em direção a Jesus, Jesus ganhou vida. E aquele desenho criou vida e começou a caminhar em direção a ela. Conforme os dois iam um em direção ao outro, ela sentia paz, alegria, amor. Era algo impressionante. Os sentimentos eram assim profundos. E ela estava tão feliz. E ela queria abraçar a Jesus. E eles estavam chegando bem pertinho do outro. Ela ia abraçar a Jesus. E acordou do sono. Mas acordou com uma convicção. A de que tinha que seguir a Jesus. Não precisou nenhum evangelista. Ela sozinha deu a vida para Cristo. O Espírito Santo revelou para ela de que o mel era a palavra de Deus e ela precisava da ajuda dos cristãos, igual foi o sonho, para se alimentar daquele mel. E ela volta então à internet, dessa vez buscando a ajuda de cristãos que pudessem ajudá-la a crescer na sua fé. E é assim que eu descobri ela pelo Facebook. E a gente começou a conversar pela internet. E aí começamos um discipulado, período de oração. Ela começou a crescer na fé. Ela foi batizada secretamente. Ninguém sabia do que estava acontecendo. E ela então crescendo, começou a ficar com medo. Porque Deus começou a mudar a vida dela. E ela então tinha medo que o marido descobrisse. E ela falava: olha, se meu marido descobrir, vai me matar. Eu não sei o que fazer, mas se ele descobrir, ainda mais que eu fui batizado, ele vai me matar, é certo isso. E as semanas foram passando, e um dia ela estava lá na cozinha, tomando café de manhã, sentada à mesa, quando aquele homem entra furioso na cozinha, pega uma faca e começa a caminhar desesperado por todos os cantos daquela cozinha, e ela quietinha, orando no seu lugar, e ele agoniado, ele queria esfaqueá-la, mas algo impedia, e aí então ele põe a faca e vai embora. Ela ficou com muito medo, mandou mensagens mais uma vez falando o que aconteceu, e disse: olha, se meu marido descobriu, eu não sei, ele vai me matar, eu tenho muito medo. E a gente orando por ela todos os dias. E aí então acontece a mesma cena. Ela estava lá na cozinha, de repente ele pega uma faca, ele começa a estar desesperado, ele queria apunhalar a Maria, mas algo impede, e aí então ele vai embora. Ela corre para o quarto, conforme ela está organizando as coisas dela, ela encontra um gravador. Ele tinha gravado todas as conversas que ela teve com amigos cristãos. Então ele já sabia de tudo. Ela manda mensagem para nós e ela fala: velho, eu não sei mais. Ele já sabe tudo, e ele vai me matar a qualquer momento. Ele está se controlando, a gente não discutiu ainda sobre, mas eu sei que uma hora ele vai perder o controle e ele vai me matar. Só que eu não tinha uma resposta fácil para ela, porque eu não falei para você ainda, mas essa jovem, ela tinha um filho de quase 6 anos de idade. E no contexto muçulmano, uma mãe jamais pode sair do país com as crianças sem a permissão do marido. Ou seja, para Maria sair ali do Egito, fugir e sobreviver, ela teria que sacrificar tudo, inclusive fugir sem aquela criança. Então eu falo para ela assim: olha, Maria, se você decidir ficar correndo o risco de ser morta a qualquer momento, eu, a minha família, a nossa igreja, a gente vai estar de joelhos por você todos os dias. Mas se você decidir fugir, eu vou te abraçar como parte da minha família. Você vai se tornar um conosco, parte da nossa família. Eu vou fazer o que for para te ajudar. E aí então a gente deixou a decisão nas mãos dela. Continuamos orando. E as semanas se passaram, e um dia ela estava lá na casa e a prefeitura ligou querendo fazer a demolição de um prédio próximo à casa dela. Eles pediram para que a família saísse. Então, naquela manhã, o marido chegou para ela e falou: ó, Maria, arruma as nossas coisas, eu vou para o meu trabalho, põe o nosso filho no ônibus para a escolinha, e eu me encontro com você à noite lá na casa dos seus pais. E ele sai para trabalhar, e na hora que ele sai, ela começa a arrumar as coisas. O Espírito Santo fala para ela que aquele é o dia da decisão. Se ela quisesse decidir por sobreviver e fugir, ficar com Jesus, aquele era o momento. Ela tinha que decidir naquele dia. Ela então começa a chorar. E ela clamava ao Senhor dentro do seu quarto. E ela dizia em alta voz: Deus, fala comigo, me dê uma palavra, ministra ao meu coração algo para que eu tenha certeza do que o Senhor quer que eu faça. E ela chorava e clamava, chorava e clamava.
E aquela criança que já tinha entendimento, quase 6 anos de idade, chega para aquela jovem mãe e pergunta: mãe, por que você está chorando? Por que você está chorando? Fala comigo. E ela fica em silêncio. Passam-se ali os minutos, a mala já estava pronta, estava se aproximando do horário do ônibus, e ela mais uma vez no quarto, clama em alta voz: Deus, fala comigo, me dá uma palavra, ministra algo no meu coração, para que eu tenha certeza do que fazer. E ela chorava, clamava, e aquela criança correu mais uma vez: mamãe, por que você está chorando? Por que você está chorando? E ela ficou em silêncio. Eu orava. E ela começa a caminhar com aquela criança em direção à entrada da casa. Enquanto ela está andando, ela no seu íntimo, dessa vez, com agonia, com dor, clamor, ela diz: Senhor, fala comigo, dê uma palavra. E o Espírito Santo dá uma palavra para Maria. Ela se ajoelha, ela dá um beijo naquele menino, no rosto, diz assim: meu filho, que Deus abençoe a sua vida para sempre. Ela coloca a criança dentro do ônibus, chorando, corre para dentro de casa, pega as coisas e foge para outro país. A gente acolheu ela num lugar seguro em março de 2015. E já há mais de 4 anos, essa mãe nunca mais viu o filho. A família contratou gente para matá-la. E a gente teve que mudá-la de casa refúgio, colocando a vida dela ali numa situação difícil, porque ela está isolada, sozinha, há mais de 1 ano, vivendo, apenas tendo contato comigo e com a minha esposa. A vida dela é orar, ler a palavra, buscar o Senhor, todos os dias. No último ano, praticamente e meio. Mas não só a vida dela está em risco, como a da nossa família, da nossa igreja, do nosso ministério, porque a família ainda está atrás dela para matá-la. Ela nunca mais brincou com aquela criança. Ela nunca mais ouviu aquele menino dizendo: eu te amo, ou mamãe. Mas ela não se arrepende de seguir Jesus. Quando ela chegou, a primeira coisa que eu, sendo pai de 3, eu perguntei para ela foi: Maria, o que é que o Espírito Santo te disse naquele último minuto que te deu forças para tomar essa decisão tão difícil? E ela disse assim: Homero, Deus me disse que Ele não poupou o próprio filho por mim, porque eu não faria o mesmo por Ele. O Senhor partiu todos os laços possíveis por causa de você, meus amigos. Ele entregou o próprio filho na cruz para que você estivesse aqui hoje. E Jesus foi muito claro ao dizer: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A Mary também me ensina uma outra lição, a de que agora nós fazemos parte de uma família que é a família de Cristo. E todas as vezes que eu viajo, eu me encontrei com ela um dia antes desse tour, ela chora, me abraça e ela diz: Homero, volta logo, porque o Atos se tornou o filho dela, porque ela, quando o Thomas nasceu, foi a primeira a estar no hospital para vê-lo, porque quando ela está com a gente, nós somos a família dela. E ela fala: Homero, volta logo, porque eu tenho saudades, eu preciso estar com vocês, e nós somos família. E é isso que Cristo queria que aquela multidão entendesse, que os que são discípulos, eles passam a fazer parte de uma família, que é a família de Cristo. E se você tem aqueles do DNA ou do Estado Civil como sua família, saiba que agora em Cristo Jesus, pelo sangue dele, você é tão família de todos que estão aqui quanto aqueles do DNA. Nós somos uma só família. Pelo sangue de Jesus, nós somos uma só família. Jesus estava no meio de uma multidão, os discípulos chegam e falam: Ô Jesus, sua mãe está aqui e quer te ver. Bateu os céus, este é meu irmão, tua irmã e minha mãe. Você faz a vontade de Deus que está nos céus? Eu tenho plena convicção de que aqui eu tenho muitas mães, irmãs, irmãos. Vocês são minha família. A Maria é sua família. Você vai orar para a Maria? Amém. Então, olha só, a família é assim. Quando a gente está em um momento bom, tem churrasco, tem confraternização de fim de ano,
aquele momento de alegria passou lá, faculdade, todo mundo celebra, mas quando tem momento de dificuldade está junto, quando tem momento de tribulação, de luta, de enfermidade, de necessidade, a gente está junto, que é a família. Pergunto para você, quando a sua mãe está lá no aperto, não consegue pagar aquela conta de luz, você não corre lá e não paga aquela conta, sim ou não? Sim. Quando você tem aquele irmão seu, que o filho dele está doente, você tem carro, ele não tem, você não corre com aquela criança para o hospital, sim ou não? Sim. Quando você tem aquele irmãozinho que passa na prova repetindo de ano, você não senta para estudar com ele, sim ou não? Sim. Por que a gente não faz isso? Discussão da família, da fé. Paulo disse que se nós não cuidamos dos da casa, nós somos piores do que os incrédulos. Quando foi a última vez que você pagou uma conta de luz, o irmão que está aqui, você sabe que está em necessidade, é a tua família, você não está fazendo nada. E a gente lá no Oriente Médio, ou lá na Mauritânia, nós somos tão sua família quanto aqueles da sua casa que tem. A gente tem que abrir a nossa visão familiar. Era isso que Jesus queria, é que aquele povo entendesse que tinha que colocar Deus acima de tudo, mas que agora os discípulos fazem parte de uma família. E você ama e cuida do seu DNA, tudo que você puder, mas não só porque eles são da carne, mas também até porque eles são de Cristo. Porque nem a tua família te pertence. A gente chamou o nosso filho de Atos, que significa destemido. E a gente olha para ele logo quando ele cresce, ele vira missionário, vai embora, servir o Senhor. A gente chamou o nosso filho de Thomas, bendito de Deus, porque a gente quer que ele vá e pregue o Evangelho e abençoe as nações. E é assim que tem que ser. A família não é sua. Os filhos não são seus. É herança do Senhor, ou seja, é dele. Você recebe isso, cuida, dispenseiro, mas a família é dele. Então entenda que agora os laços familiares são muito maiores. A gente tem que perder esse sentimento, porque muitas vezes a gente tem. Agora tem algo mais que Jesus queria que a gente aprendesse a perder. Porque ele falou assim para a multidão: se alguém vem após mim e ama até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então a segunda coisa que a gente vai ter que aprender a perder é nós mesmos. Eu e você não podemos mais viver por nós mesmos. Jesus vai na contramão do mundo. As pessoas estão tentando se encontrar, só vivem querendo ganhar, vivem buscando as respostas nas diferentes religiões, filosofias, estilos de vida, e aí vai de igreja em igreja, de denominação em denominação, de conferência em conferência, de evento em evento, buscando sempre ganhar. O nosso negócio é ganhar. Quando Jesus ele chega em Marcos 8 para uma multidão, e ele fala assim para aquela multidão: se alguém quiser acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, queridos, a gente, para sair ganhando a vida abundante que Deus tem para nós, ou a vida eterna no mundo por vir, a gente tem que aprender a perder a nós mesmos. Não dá para eu viver para mim mesmo mais. Quem aqui foi batizado levantando com alegria? Isso significa que você morreu e nasceu de novo. Não mais para fazer os seus planos, as suas vontades, os seus desejos, o que eu quero, mas o que o Senhor quer, a vontade dele. Paulo diz assim: a vida que vivo no corpo, já não vivo mais por mim mesmo, mas pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo. O Homero morreu. Essa vida aqui já não me pertence mais. É para fazer a vontade de Deus. A gente tem que parar de querer construir a nossa história, a nossa vida, e aí acumula dinheiro no bolso, faz faculdade, faz curso, e busca os melhores empregos, e dá a melhor escola, a melhor faculdade, para dar o melhor carro, a melhor casa, e aí você vai construindo o seu próprio reino, quando você não sabe o que pode acontecer amanhã. Eu estava previsto para pregar lá em Jundiaí, há 10 dias atrás, 15 dias atrás, e um pastor superintendente da nossa região lá, estava numa reunião com pastores e líderes, teve um problema ali, uma dor no peito, e daqui a pouco veio a óbito, no meio das atividades da nossa igreja. E aí cancelaram
cabeça, você vai querer ficar se preocupando com o dia de amanhã. A gente tem que aprender a viver para buscar primeiro o reino. E as demais coisas serão acrescentadas. O negócio é que a gente constrói o nosso reino. E a gente quer que Deus dê mais. E aí a gente quer que Ele dê de acordo com o que a gente está construindo. E aí a gente faz do nosso jeito e a gente pede para o Senhor abençoar. Quando na verdade a gente tinha que fazer o que Ele quer e a bênção vai vir em consequência. Eu saí lá da comunidade, lá na Rua Boaçara, em Pirituba, até os 7 anos de idade, criado numa favela, e fiz 2 faculdades, mestrado, viajei para meio mundo e fui primeiro andar de avião, aí tentamos experiência na minha família, ali da comunidade na zona de São Paulo, para o mundo, porque é o Senhor, querido. Você acha que eu mereço alguma coisa? Não mereço nada, é a graça de Deus, mas quando você decide fazer a vontade de Deus, se coloca à disposição de buscar o reino dele, ele faz nessa. Você acha que ele não vai dar o melhor pão para você? Você não precisa correr atrás do pão, você precisa correr atrás daquele que faz o pão. Deixa ele dar o pão, vai atrás dele, não atrás da coisa. Paulo ele fala assim, em Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa só eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, querido, a gente deixa para trás, fica para trás, a vida egocêntrica, a vida para nós mesmos, títulos, conquistas, fica para trás, e aí a gente olha para Jesus, que é o nosso alvo. E quando a gente olha para Jesus, o que acontece? A gente ganha. E ele fica assim, ganha. A gente aprende a perder. Porque quando a gente perde para nós mesmos, nosso Senhor já é vitorioso. Ele já conquistou tudo na cruz e Ele vai dar o que tem que dar. Porque nosso Pai se agrada em abençoar os filhos. Só que a gente tem que aprender a receber. A história lá do filho pródigo, se lembra? O filho mais velho lá chega lá e o pai fala: meu filho, se você quisesse, eu te dava. E ele estava lá, velho, que o outro, queria um pai morto. Foi depois recebido com compaixão. Mas a gente não pode agir assim, a gente tem que confiar e receber, deixar Deus fazer. E a igreja daqui é um ótimo exemplo disso. Essa aqui era a maior igreja na região ali da planície de Ibirá. Eu tirei essa foto logo após a coalizão liberar a região em agosto de 2017. Essa era a maior igreja. Ali se reuniam na igreja do caminho centenas de cristãos todas as semanas. O Estado Islâmico chegou, tomou conta da região. E aí, quando eles viram que iam perder o controle ali da área, eles explodiram a igreja. Porque se eles não iam usar, os cristãos também não iam usar. Essas imagens agora são de fotos que eu tirei em março do ano passado, no bairro cristão, dentro da cidade de Mossul. Ali vivíamos pessoas como eu e você, trabalhadores, assalariados, donas de casa, professores, médicos, todo tipo de gente, advogados, gente como nós, que viveu ali gerações daquele cristianismo muitas vezes nominal, católicos, assírios, caldeus, entre outras minorias étnicas cristãs. Gente que tinha recebido heranças, casas, propriedades, trabalhou duro a vida inteira para conquistar tudo que tinha. Mas em um dia, dia 10 de junho de 2014, viram os terroristas chegarem. Foi isso que sobrou de tudo aquilo que eles tinham. As imagens são do bairro cristão. Isso aqui é onde viviam esses nossos irmãos e irmãs. Essa casa pertencia a uma família que hoje está na Jordânia e é membro da nossa igreja. Quando a região foi liberada, eles pediram para ir lá visitar a casa e ver se a casa estava de pé. Eu fui para o Iraque ali naquele momento, com algumas das famílias que estavam voltando. E quando eu vi, assim como os dessa casa, fugiram e ficaram com Jesus. Aleluia! Perderam tudo, mas mantiveram a sua fé. Esses entendiam que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, que creem em seu nome, Romanos 8:28. Você crê no nome de Jesus? Então tudo coopera. E eles confiaram no Senhor, confiaram que a vontade dele era boa, perfeita e agradável, até que parece que não nos convém. Eles entendiam isso, ao ponto de que, conforme eu ia nas casas das famílias que voltaram, 35 lares, 35 famílias, que encontraram a casa de pé, estava saqueada, estava imunda, eles tinham perdido tudo, mas decidiram voltar. A região tinha sido liberada, os Estados Islâmicos derrotados ali na região, o governo falou: pode voltar, o exército estava começando a limpar a região, ainda tinham terroristas sendo presos. Eu me lembro que havia lugares em que eu andava que eu tinha que tomar cuidado para não morrer de explosão, não pisar na mina. Havia lugares ali extremamente perigosos, e as famílias decidiram voltar. Não tinha escola, não tinha hospital, não tinha eletricidade, não tinha água, não tinha nada.